dados A real e R real, seja xn, n maior do que ou igual a zero, a sequência dada por x índice n igual a mais R elevado a n. A mais R vezes n, qualquer que seja n maior do que ou igual a zero. Como é que coincide essa sequência? Como é conhecida essa sequência? Progressão aritmética. Essa é a chamada progressão. E é melhor que seja assim mesmo, começando do zero, tá? Não começando do 1. Progressão, lá no ensino médio começa do 1, mas é melhor começando do zero. Progressão, para efeitos computacionais é mais natural isso. Aritmética. Tá? Tem a outra. Dados A real e R real, seja xn, n maior do que ou igual a zero, a sequência dada por xn igual a vezes R elevado a n, qualquer que seja n maior do que ou igual a zero. Tá? Com a convenção, aqui adota-se uma convenção para evitar o problema de 0 elevado a 0. 0 elevado a 0, quando o R é 0, ó, quando o R é 0, você usa a seguinte convenção, que quando aparece 0 elevado a 0, você substitui por 1. 0 elevado a 0 não tem definição matemática. Por isso mesmo que alguns livros apresentam a definição dessa sequência assim, ó, para evitar o problema, que é xn é igual aqui a A, se o n é 0, e é A vezes R elevado a n, se o n é maior do que 0. Entenderam? Tá? E aí você... Agora você pode escrever só assim, com a seguinte convenção, que quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1, no caso aqui o R é 0. Entendido? Tá aí. É isso aí. Essa é conhecida como progressão, o quê? Progressão geométrica, ou PG, né? Progressão, o quê? Geométrica. Tá? Progressão geométrica. Tá? Ó. Sejam K natural, tá? K natural, F uma função definida em K, intervalo fechado, K mais infinito, tá? E xn, n maior do que ou igual a K. Uma sequência.
uma sequência. Nós dizemos que a sequência Xn é definida por F quando tá certo? F é uma função definida. Não estou dizendo que o domínio é K mais infinito, eu estou dizendo que K mais infinito está contido no domínio da F. Tá, dizer que uma função é definida num conjunto é dizer que esse conjunto é subconjunto do domínio da função, tá bom? Nós dizemos que a sequência ela é definida por F quando você tem o Xn igual ao F de N, qualquer que seja N, maior do que ou igual a K. E é bom saber quando uma sequência é definida por uma função. Tá? Por exemplo, ó, a sequência, se você pega a sequência Xn, N maior do que ou igual a zero, dada por Xn igual a N sobre raiz quadrada de N2 mais 1. Qualquer que seja N maior do que ou igual a zero, e aqui N é natural, porque como é sequência, o domínio é um NK, tá? É um N índice K, no caso aqui é o N índice zero, que é o conjunto dos naturais. Mas essa sequência, ela é definida pela seguinte função, pela função f de R em R, dada por quê? Por f de x igual a quem, hein? A x sobre raiz quadrada de x2 mais 1. Qualquer que seja x real. Entenderam? Entenderam? Tá? Por exemplo, tá? Olha a anotação. Dados A real e R também real, a progressão aritmética PA, A mais NR, com N maior do que ou igual a zero, uma forma de representar logo, direto, tá? Essa sequência aqui, a progressão aritmética, né? Essa sequência é definida pela função afim f de R em R, dada por f de x igual a mais Rx, qualquer que seja x real. É ou não é? As funções afins definem as PAs, tá? Dados, olha aqui, ó. Dados A real e R positivo com R diferente de 1, APG e PG, A vezes R elevado a N, com N maior do que ou igual a zero, é definida pela função que eu vou chamar de exponencial também, tá? Pela função exponencial, f de R em R, dada por f de x igual a quê? A vezes o quê? R elevado a x, qualquer que seja o x real.
Porque você só tem função exponencial, r elevado a x só dá uma exponencial quando r é positivo e diferente de 1. Estão lembrados disso, tá? Só se qualifica a ser chamada exponencial quando satisfaz isso. Tá? Agora, é muito bom, é muito útil você saber quando uma função quando uma sequência é definida por uma função. Há várias situações em que isso é importante. Uma das situações é questão de limite, que é um conceito que a gente vai abordar agora. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Bem, não importa qual notação você use para representar uma sequência, você não pode esquecer que uma sequência é uma função cujo domínio é um conjunto N índice K. Tá? É uma função, tá bom? Só que o domínio não é um domínio qualquer, não é qualquer subconjuntos naturais, tem que ser um conjunto da forma N índice K. E aí agora eu tenho a seguinte definição. Sejam L um número real, e x índice n maior do que kk, uma sequência. Nós dizemos que L é limite, o L, o número real L, é limite da sequência xn, n maior que k, quando para cada epsilon é maior que 0, existe, tá? N0 pertencente a NK, tal que NK é o conjunto K, K mais 1, K mais 2, K mais, tá certo? Que é o domínio da sequência, tá? Isso aqui é o domínio da sequência. Existe um N0 pertencente a NK, tal que N maior do que ou igual a N0 é condição suficiente para que a diferença xn menos L em módulo seja menor do que epsilon. Ou seja, o L é limite da sequência xn, n maior do que ou igual a k, quando eu puder fazer o termo xn da sequência ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso que o n seja suficientemente grande. Entendido? Tá certo? Tá? E aí você tem, atrelado a isso, você tem a seguinte, essa é a definição, mas aí já vi uma proposição utilitária. Me diga antes de chegar nessa proposição utilitária, convém observar uma coisa. Não sai que se L é limite de uma sequência, não, por mais intuitivo que seja, mas não está dito aqui na definição, tá certo? Não está claro, não está evidente assim, que se L é limite de uma sequência, L é o limite dessa sequência. Ou seja, não está clara a unicidade. Mas
existe a unicidade, tá? Mas isso é consequência de uma proposição. É algo passível de demonstração e você demonstra, quando você demonstra essa proposição aqui, ó. Se L e M reais são limites de uma sequência x índice n, n maior do que ou igual a k, então o L é igual a n. Ou seja, o limite é único, tá? Se uma sequência tem um limite L como número real, esse limite ele é único. Entendido? Enquanto número, tá? Tá? Não pode haver dois números reais sendo limites de uma mesma sequência. Tá? Então, daí, tá certo? Daí, se L é limite de xn, n maior do que ou igual a k, e portanto L é o limite, tá certo? De xn, n maior do que a k, nós escrevemos assim, L aqui é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, ou simplesmente nós escrevemos L é o limite de xn, só assim, porque está implícito que é com n tendendo a mais infinito, tá? Não faz sentido outro tipo de limite no que diz respeito à tendência do n. E aí está atrelada a isso uma proposição bem intuitiva, proposição utilitária, tá? Que é o seguinte, ó, bem útil. Seguinte, proposição. Tá? Sejam K natural, F uma função definida em K mais infinito, tá bom? E xn, n maior do que k, uma sequência definida por f. E uma sequência definida por f é uma sequência com o quê? Com xn igual a f de n, qualquer que seja n maior do que ou igual a k. Tá certo? Se o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a L, isso aqui é o limite do cálculo 1, o limite de uma função de variável real e de valor real no infinito. Se o limite no infinito dessa função é L, então o limite da sequência também é L. Tá? Demonstração disso aqui, da unicidade, disso aqui, está nas notas. Eu vou aqui só fazer um desenho, ó. Só fazer um desenho aqui, para você visualizar isso. Está aqui, ó, o eixo das abscissas, tá? O eixo das ordenadas, o eixo das abscissas. E observe, digamos que está aqui o K. Se a função está definida no intervalo K mais infinito, isso aqui eu já devia ter feito antes, perdão que eu não fiz. Se a função está definida
em K mais infinito, então significa que K mais infinito está contido no domínio da função. E se o limite é L, ó, olha aqui o L, ó. E se o limite da função é L, significa que essa reta aqui horizontal é a assíntota horizontal do gráfico da função f. Então, o gráfico de f satisfaz isso. Faz isso. Vem pra cá.